Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Betis de hoje no ar, edição de quinta-feira, Matheus Montenegro, temos Liga Europa, temos também Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Futebol Saudita, enfim, temos vários É uma jogos. quinta-feira bem aleatóriazinha, né? Bem eclética. Vamos embora, meus queridos. Vamos embora para mais um dia aqui no Bet de hoje. Uma quinta-feira até recheada, né? Eu e o Fábio Hermano iremos analisar aqueles principais jogos que a gente considera relevantes para o apostador. Essa é a premissa desse programa. Se você é novo aqui, a gente já lhe convida a se inscrever no nosso canal. Temos a meta de 8 mil inscritos até o final de março. Foi a nova meta que estipulamos, 7 mil inscritos até o final de fevereiro. E a gente está numa crescente muito boa, ficamos muito felizes aí com os comentários de vocês. A terça-feira foi uma coisa espetacular, gabaritamos ali na Champions League. Esperamos seguir com isso, tá, galera? Mas como eu sempre digo, não se empolguem nos greens, não se desesperem nos reds. Uma análise muito bem feita e profissional, ela deve seguir independente de resultado. E é isso que eu e o Fábio prometo para vocês. Os greens são consequências desse trabalho que a gente faz, beleza? Vamos embora, meu querido Fábio Hermano. Vamos lá, já está na tela aqui o nosso querido Score Tabs, tá? Para os jogos desta quinta-feira, destaque inicial para a Liga Europa. Vamos começar com o Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, a gente nunca sabe, contra o Nottingham Forest. Jogo bem interessante, já esse jogo vai ser 2h45. Na primeira fase, o time turco acabou apenas na 19ª colocação, tá? 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 10 gols, sofreu 7. Já o Forest ficou em 13º com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados, marcou bastante, sofreu 7, tá? É um jogo interessante aí, Matheus Montenegro. O Forest que trocou de técnico, né, depois desse empate com o Wolverhampton. Vitor Pereira, né, que treinou o Flamengo, o Corinthians, treinou o Wolverhampton, né, conseguiu tirar o Wolverhampton na temporada passada do rebaixamento, e agora assume o Forest. Enfim, é um jogo que é bom colocar isso na conta, tá? Porque time que troca de treinador, geralmente ele dá um gás inicial bem interessante. Então, apesar aqui do Fenerbahçe jogar em casa, né? É bom tomar cuidado aí com esse Forest mudando de treinador. Um time estável, né? Um time imprevisível. Às vezes ele é under, às vezes ele é over. Jogos fáceis ele não ganha, jogos difíceis às vezes ele ganha. E é desde o início da temporada, tá? O Nottingham Forest, ele tem brigado na parte de baixo da Premier League. É importante destacar isso. É um time que está numa posição na tabela de classificação uma acima da zona de rebaixamento. Então tá brigando para não cair para Championship depois de uma boa temporada, que foi temporada passada, né? Já o Fenerbahçe, velho, é aquela coisa que a gente até, quem acompanha um pouco mais a fundo, conhece bem. Um time que tá sempre brigando pelo título, é vice-líder do Campeonato Turco. Tem reforço na área, chegou o Kanté recentemente. É um time que, cara, o Campeonato Turco, ele tem crescido muito, tá? Do ponto de vista de investimento mesmo dos grandes clubes aí. A gente destacou o Galatasaray contra a Juventus, a gente falou que confiava mais na equipe turca, foi 5-2 do Galatasaray, e eu tenho uma leitura um pouco parecida para esse jogo, tá? Eu fico mais do lado da equipe turca aí, de fato. Acho que vai dar Fenerbahçe esse jogo, é o meu palpite, é um timezinho qualificado, mas eu teria esse leve pé atrás por se tratar dessa mudança de treinador, como o Fábio disse, tá? Pode ser que o time tenha um ímpeto um pouco maior aí, a equipe inglesa. Então, o que é que eu prefiro aqui? Gols. Diferente de UEFA Champions League, meus amigos, onde a gente bateu nessa tecla de que o over 1.5 era uma excelente pedida para praticamente todos os jogos, aqui você vai ter uma odd melhor nesse over 1.5, tá? A linha de gols ela não é tão esmagada como é na Champions League, que dificilmente você vai ter uma odd acima de 1.2. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma odd que beira 1.3. Boa parte dos jogos até supera isso, dependendo da casa de aposta que você opera. Sempre bom falar, aproveitar que é o primeiro jogo, a plataforma Score Tabs que a gente usa aí, que é a nossa parceira, é uma plataforma de estatísticas, tá? E aí ela faz uma média ali das principais casas, mas normalmente as casas que vocês utilizam aí, as mais convencionais, as mais famosas, elas têm odds um pouco melhores, tá? Então é importante destacar isso aí. Eu fico com over 1,5, Fábio Hermano, ou o gol do Fenerbahçe. O que é que você prefere? Eu acho que os dois mercados são interessantes. Eu acho que o gol do Forte também pode sair, tá? Ambas marcam aqui, tá 1,70. A equipe do Fenerbahçe, se a gente pegar os últimos jogos, ele vem marcando muitos gols, mas também vem tomando gol quase todo jogo, né? Ele venceu os últimos 3 jogos no Campeonato Turco, marcando 3 gols, mas também sofrendo gols em todos eles, tá? Então é um time que marca muitos gols, sofre. Então acho que o over meu fica mais seguro, porque a gente fica aberto aí. Vai que o Foster mudou de treinador, dá um novo gás ali, o time ganha por 2-0, né? A mesma coisa do Fenerbahçe jogando em casa, vai que o fator casa prevalece, vence também por 2-0, então eu acho que o over 1,5 a gente fica mais protegido, tá?
Acho que é um jogo mais para gols. Gol de um dos times já tá interessante, então para quem trabalha no ao vivo, né? Pode esperar o jogo começar, ver quem tá melhor, né? Dá para sentir ali, né? Quem tá mais perto do gol, e aí você aposta no gol de um dos times. Mas pré-live eu preferia ficar com over 1,5, né? Porque é um confronto equilibrado, as odds até dão um favoritismo para o time turco, eu acho muito pelo fator casa, mas não dá para, enfim, deixar de lado um time da Premier League, né? Um time da Premier League, às vezes eles jogam de forma preguiçosa, né? A Liga Europa, a Conference, mas talvez no mata-mata essa postura mude um pouco, ainda mais com mudança de treinador. Então eu ficaria com o over 1,5, tá? Nesse jogo, odd quase 1,30, bem interessante. Isso. Bom, Bran e Bolonha, tá? O Bolonha foi o 10º, com 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Marcou 14 gols, sofreu 7, nem sofreu tantos gols assim, mas a defesa é um problema ainda, tá? Para o Bolonha. A gente vai falar daqui a pouco. E o Bran pegou a última vaga. 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 11. Tá? O Bran é um time de onde, Matheus Montenegro? Noruega, né? Isso. E diga-se de passagem, é bom destacar, o campeonato norueguês ainda não começou, né? O campeonato norueguês ele tem um calendário parecido com o campeonato brasileiro, por ser um país nórdico da Escandinávia, questão climática impacta muito, então o time ele meio que tá de férias ali em termos de Liga Nacional, né? Tanto que as últimas partidas que ele disputou foi justamente pela Europa League e alguns amistosos. O campeonato norueguês ele só vai começar em março. Importante destacar isso aí. Ele empatou com o Midtjylland 3-3 em casa e perdeu do Sturm Graz por 1-0, tá? E pela Europa League ele tomou 4 do Fenerbahçe jogando em casa, um time que toma muito gol, tá? Mas eles se enfrentaram e foi 0-0. Tem esse detalhe também. Mas eu acho que o Bolonha deu uma melhorada, tá? Vamos pegar aqui o Bolonha, porque é um time que vem de uma vitória importante na rodada anterior, fora de casa contra o Torino, 2-1, empatou com a Lazio, que também é um time ali forte, mas vinha antes de uma sequência ruim, né? Perdeu de Milan em Parma, os 2 jogos em casa. Mas é um time que deixa gol em quase todo jogo, tá? O problema é que sofre gol em todo jogo. Ele sofreu gol, eu acho que agora a conta é 20 dos últimos 21. É por aí. Tá? Ele só não tomou gol aqui do Maccabi Tel Aviv, 3-0. Assim, é um time que na Europa League vem fazendo uma boa campanha, tá? Assim, vem marcando gols, ganhou do Maccabi fora, fez jogo movimentado contra o Celtic, 2-2. Vou até pegar os jogos aqui da Europa ganhou League. Ganhou do Celta fora, 2-1. Ganhou do Salzburg por 4-1. E isso, é um time que vem fazendo uma boa campanha, tá? Empatou com o Freiburg, aí perdeu do Aston Villa, ok. Eu quero fazer só um adendo. Esse Bolonha e Branco foi o 0-0, o Bolonha teve um jogador expulso com 23 minutos de jogo. Isso aí impacta completamente. E mesmo assim ele teve mais finalização, enfim, ficou mais perto do gol do que o próprio Branco, tá? Isso. Então, aqui, eu confio mais no Bolonha, tá? Apesar de ser um time estável ainda, as odds ajudam, porque um golzinho do Bolonha vai ter uma odd acima de 1,20. Assim, aqui é uma discrepância técnica considerável, tá, galera? A gente tá falando de um time da Série A italiana contra um time do Campeonato Norueguês que sequer está disputando sua Liga Nacional. É mais um jogo que eu gosto do ambas marcas, tá? Vale lembrar, pra galera que for nova aí, novos espectadores, chegou uma galera muito boa aí depois desse programa da terça-feira da Champions League. A gente destaca aqui boas opções para você colocar em um bilhete múltipla, tá? Uma duplinha, uma tripla. A gente gosta muito dessa metodologia, por isso que a gente vai sempre buscar odds ali entre 1.2 e 1.3, por aí, que você fazendo uma duplinha tem uma odd de 1,60 e pouco. Mas a gente também destaca aqui apostas simples que são relevantes. Tanto no jogo do Fenerbahçe e Nottingham Forest, quanto nesse, eu gosto do ambas marcam, tá? O Bolonha, a gente até brinca com isso, é uma renda fixa, o Bolonha sofrer gol. Como o Fábio disse, bateu em 20 dos últimos 21 jogos, salvo engano. Porém, aqui ele vai pegar o adversário mais fraco dessa sequência, com exceção do Maccabi Tel Aviv, que ele não tomou gol. Então esse eu acho que pode ser um jogo que ele não sofra, tá? E em dado momento a defesa vai funcionar e não vai sofrer gol. Então, de fato, eu prefiro aqui o gol do Bolonha. Em termos de segurança, concordo que é muito melhor. Mas para o apostador que quiser se arriscar com uma odd alta, uma aposta simples nesse jogo, cara, o ambas marcam pagando 1,95, levando em consideração o retrospecto negativo da defesa do Bolonha, é muito valor, tá? Já que o jogo é na Noruega. Se fosse na Série A italiana, aí eu nem cogitaria o golzinho do Bran, não. Mas como é visitante aqui o Bolonha, eu acho que tem seu valor também, tá? Vale o risco. Over 1,5 aqui também acima de 1,30, né? 1,33, enfim. Outro jogo para gols. Bom, outros jogos que a gente considera interessante para gols é PAOK e Celtic, tá? O PAOK foi o 17º, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, jogos bem movimentados, tá?
saíram 31 gols em 8 jogos, então uma média de quase 4 gols por partida nos jogos do PAOK, enquanto a equipe do Celta também teve jogos movimentados. Cadê o Celta aqui? Foi o 16º, né? Teve um ponto a mais, 4 vitórias, um empate, 3 derrotas, marcou 15 gols e sofreu 11. O PAOK teve uma média de superior a 2 gols por jogo. O Celta teve uma média de quase 2 gols por jogo. Então, times que marcam muitos gols, Matheus Montenegro. Vamos ver a sequência mais recente, né? O PAOK, ele só tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Uma delas foi para o Lyon, né? Que foi na última rodada 4-2, jogo bem movimentado. Venceu o Betis em casa por 2-0. Enfim, é um time que é forte, jogando dentro de casa. Até vem de 2-0 pelo campeonato local, né? Mas se a gente pegar num recorte mais geral, e até recente, né? 3-3 com o Ludogorets, né? Venceu o Panathinaikos em casa também por 2-0, um jogo difícil pela liga local. Enfim, eu gosto aqui de coisas a favor do PAOK ou também gols. O Celta vinha numa boa sequência, mas já não ganha há 5 jogos. 2 derrotas e 3 empates. Mas é um time que marca gol em quase todo jogo, tá? Nos últimos 10 jogos aqui, ele só não marcou contra o Oviedo, 0-0, e também o 0-0 contra o Getafe, que são 2 equipes bem under, né, no Campeonato Espanhol, 2 equipes que têm defesas fortes. Aqui eu acho que vai ser um jogo mais aberto. É mais um joguinho de gols, eu acho que vale a pena esse destaque, certo? Tem essa boa tendência. O Celta de Vigo é um time que tem uma média alta de gols, né, lá para os padrões de La Liga. E outra, o Celta de Vigo é um time que, como visitante, ele tem uma boa campanha, tá? Em La Liga, ele é o 3º melhor visitante da competição. E aí eu vou trazer um contraponto do lado da equipe grega. O PAOK, ele é o melhor mandante da Liga Grega, mesmo sendo 3º colocado. Quando atua em seus domínios, ele é a melhor equipe, certo? E isso vale a pena destacar. 9 vitórias, 2 empates, salvo engano, inclusive. Deixa eu até confirmar essa informação. Se eu não me engano, ele está invicto dentro de casa. É isso mesmo, tá? É um time que, atuando em seus domínios, é muito forte. Torcidas gregas pesam, faz a diferença, tá? Faz uma grande festa, faz uma atmosfera legal. Então, meu velho, eu fico um pouquinho mais pro lado do PAOK, o golzinho do PAOK, porque esse jogo tem uma odd bem interessante de gols, tá? Como eu destaquei desde o primeiro jogo lá, aqui em Liga Europa, a gente encontra oportunidades melhores para gols do que se tratando de Champions League. E, meu velho, um golzinho do PAOK eu acho muito interessante, beleza? Gosto muito, acho que vai tentar fazer o resultado, e muito pelo fato do Celta de Vigo não viver um momento bom. Por isso que eu fico com o golzinho do PAOK ao invés do over 1.5 nesse jogo. O que é que você acha? Eu também acho que o gol do PAOK, acho que sair 2 gols é improvável que seja 2-0 Celta. Tá? Por exemplo, exato, aqui, Fenerbahçe e Foch, acho que pode ser 2-0 para um dos lados. Né? Aqui eu já acho mais improvável ser 2-0 para um dos lados. Assim, até acho que pode ser 2-0 PAOK, como foi contra o Betis, né? Que também é um time espanhol, enfim, é um contexto parecido, mas eu acho que aqui um golzinho do PAOK, um time que marcou gol em todos os jogos, né, em casa pela Liga Europa, eu acho uma boa, quase 1,30. Enfim, quem quiser over 1,5 também, fica à vontade. Eu acho que sai também 2 gols, mas vai que é 1-0 só para o PAOK. É um time que o fator casa pesa muito, né? Muitos times europeus têm o fator casa ali meio assim, que conta, mas não conta tanto porque a torcida é meio calada, né? Meio fria, diferentemente dos times gregos, né? A atmosfera ali realmente pressiona o adversário. Então, acho que isso faz o PAOK ter aí uma vantagem para o jogo. Eu acho que o golzinho do PAOK tá uma ótima pedida. Concordo, perfeito. Bom, outro jogo que a gente considera para gols aqui é Stuttgart e Celtic, tá? O Stuttgart foi o 11º, quase pegou a vaga direta, mas ficou ali na beirinha. 5 vitórias e 3 derrotas. O Stuttgart é um time muito bom em casa e muito ruim fora, tá? Essas 3 derrotas foram como visitante. Marcou 15 gols, sofreu 9. E o Celtic, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Marcou 13 gols, mas sofreu 15. Tá? Sofreu quase 2 gols por jogo. Então, esse histórico dos times, né, até um histórico mais recente, contando todas as competições, ó, cara, os últimos 10 jogos do Celtic saíram 35 gols. Bizarro, é muito alto. E do Stuttgart também não fica tão para trás assim, não. Acho que é mais de 30. Olha aí, 33. 33. Então, exato, são 2 times aí que tem uma média superior a 3 gols por jogo numa sequência recente. O Stuttgart, a gente vê aqui, ó, em casa, ganha do Colônia, mas fora, perde do São Paulo, até ganha do Rostenkiel, que é um time da Série B. Da Bundesliga 2, né? Aí ganha em casa do Freiburg, ganha do Young Boys, aí ganhou do Mönchengladbach, mas fora na Liga Europa. Ele perdeu da Roma. Ele teve 3 derrotas
fora de casa na Liga Europa. Vou até pegar aqui o filtro, né, para a gente ver quais foram esses jogos. Ó, ele perdeu fora da Roma, perdeu fora do Fenerbahçe e perdeu do Basel. Ele só ganhou fora aqui do Go Ahead Eagles, que é um time fraco lá da Holanda. Mas é aquilo, né? O over 1,5 também bateu em quase todos os jogos, tirando essa derrota para o Fenerbahçe por 1-0. Então, eu acho que é gols, tá, Matheus Montenegro? O Celtic também, muito movimentado. Esse é um jogo... Aqui. Sim. Eu acho que é uma leitura um pouco parecida com a de Fenerbahçe e Nottingham Forest, esse aqui. É um confronto onde a gente consegue enxergar a probabilidade de ser 2-0 para qualquer um dos dois lados, certo? Aqui a gente está falando de um Stuttgart que é mais qualificado e é favorito para essa partida. É um time mais sólido, comparando ali com o que eu falo de Nottingham Forest. Mas o Celtic é um time que, pô, dentro de casa, com a torcida também, que faz uma atmosfera legal, não é loucura você imaginar um 2-0 Celtic aqui, certo? Então, esse aqui eu já prefiro abrir esse leque para o over 1.5, ao invés de ficar com gol de uma das equipes, beleza? Eu acho que é mais seguro, se tratando dessa partida. E aí eu vou além, tá? É mais um jogo que o ambas marcam uma boa pedida. Meu irmão, eu gosto de ambas marcam em todos os jogos que a gente analisou da Liga Europa, certo? Eu acho que todos os jogos têm tendências de gols, tendem a ser movimentados, e é um belo de um bingão, tá? Que fique claro, bingão para botar 5 conto, 10 conto aí. Mas eu acho que vai bater um ambas marcam nesses 4 jogos aí que a gente citou. Muito bem, então são os 4 jogos que a gente gosta mais, tá? Tem outros jogos aqui, como Zagreb e Genk, que é um jogo que a gente vai fugir, tá? Porque o Genk tomou pouco gol na primeira fase, né? O Zagreb toma muito gol, então aqui talvez um golzinho do Genk, mas joga fora, tá? Então é um jogo meio incerto, mas é aquele jogo que a gente não vai entrar muito, tá? O gol do Genk é 1,36, inclusive. Talvez... Pela defesa do Zagreb, talvez tenha uma tendência de over 1,5, mas eu acho esse jogo arriscado. Outro jogo aqui, Matheus Montenegro, Lille e Estrela Vermelha. Né? O Lille meio irregular, na primeira fase 4 vitórias e 4 derrotas. O Estrela Vermelha é um time que toma poucos gols e faz poucos gols, tá? Ele marcou 7, sofreu 6, tá? Uma das melhores defesas. Assim como o Vitória Pilsen, né? Que vai pegar o Panathinaikos. O Vitória Pilsen tomou 3 gols na primeira fase inteira. Então também é um jogo complicadinho da gente ter alguma análise, né? Porque o Panathinaikos joga em casa e tal, tem o fator casa, mas pega um time que toma pouco gol. Então, e ganhou fora de casa, por exemplo, da Roma, o Vitória Pilsen na primeira fase. Então é um jogo dificinho aqui. E Ludogorets e Ferencváros é um jogo bem equilibrado, né? As odds até colocam aí 2,70 e 2,60 para o Ludogorets e para o Ferencváros, então um jogo bem equilibrado também. Enfim, algum apontamento em relação a esses jogos? Ou... Cara, difícil. Não, eu prefiro fugir, tá? A gente selecionou justamente 4 que a gente confia mais da Liga Europa. É uma competição um pouco instável. Eu tô mais confiante da análise ser mais assertiva, muito pelo fator mata-mata, porque a gente viu muito isso ao longo da fase de Liga. Equipes que eram das grandes ligas, Premier League principalmente, os times de Premier League, eles meio que dão uma renegada na competição, né? Mas agora que tá chegando no mata-mata, que é mais a vera, eu acho que a tendência das análises serem mais afiadas, assim espero, é um pouco maior. Mas ainda assim, vamos filtrar e selecionar apenas... A gente focou nos times que a gente já acompanha, né? Analisa toda semana, enfim, a gente já tem a gente sabe o que esperar, tá? Assim, então, a gente prefere ir no que a gente conhece mais. Por exemplo, Conference League, a gente tem Crystal Palace em campo, contra um time fraco, mas a odd é muito baixa, e o Palace, não à toa, está jogando os playoffs, porque tropeçou muito. Em muitos jogos, até em casa, contra equipes que a gente não consegue nem pronunciar o nome. Então, enfim, eu acho arriscado aqui. Quem quiser pegar a vitória do Palace em 36, à vontade. Qual é o time que você não consegue pronunciar o nome? Vários. Esse daqui da Liga Europa são vários times que são difíceis. Da Conference, né? Da Conference, né? Jagilônia, pô. Skindja. Jagiellonia. Zirinski, pô, não dá, né? Pô, então a gente vai fugir grande clube bósnio, tá? Zirinski. Fiorentina também tá mal no campeonato italiano, horrível. Até ganhou do Como da rodada passada, mas a gente não sabe se ele vai poupar pensando no italiano. O Palace também a gente não sabe se vai poupar pensando na Premier League. Então são jogos, assim, ao vivo, tá passando esses jogos aí, tem transmissão, vale a pena ficar de olho se o time mais forte tecnicamente começar bem. Mas para pré-jogo eu acho muito incerto. A primeira fase da Conference League foi uma aula, tá? Não dá para confiar só pelo nome. Conheço esse time, é de uma liga forte. Vou nele na cega. Não, esse time pode tropeçar também. Bom, Brasileirão, Matheus Montenegro.
Cap e Corinthians. Né? O Atlético tem 2 jogos e 2 vitórias, tá? Pode ser líder no campeonato. É o único com 100% de aproveitamento, né? Porque no caso ele tá com um joguinho a menos. Fora, por 1-0 e ganhou do Santos 2-1 em casa. E vai pegar o Corinthians, que tem 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, né? Ganhou do Bragantino 2-0, mas perdeu do Bahia na primeira rodada por 2-1. E o Corinthians é aquilo, né? Fora de casa também é um time meio preguiçoso. Tem jogo mata-mata pelo Paulistão contra a Portuguesa, mas poupou no final de semana, né? Então deve ir com força máxima. Mas não tem Yuri Alberto, que é o artilheiro. Bidon tá fora também, né? Bidon tá fora. Tem alguns desfalques importantes. Cara, aqui o Atlético faz muito gol, tá? Ó, ele fez 2 no Londrina, 2 no Santos, 3 no Foz do Iguaçu, 5 no Foz do Iguaçu, fez gol no Inter fora, 4 no Galo Maringá. Enfim, desde que ele começou a usar o time titular, que foi mais ou menos por aqui, né, antes do jogo contra o Inter, cara, ele vem fazendo muito gol mesmo. Ele tem 21 gols em 10 jogos. O Corinthians, 12 gols e 8, é um time até mais under, né? Venceu o São Bernardo por 1-0, 2-0 no Bragantino, aí perde do Palmeiras. Mas assim, os jogos mais dificinhos, né, ele vem tomando gol. Tomou gol do Palmeiras, né, não tomou do Flamengo, mas tomou gol do Bahia, 2, tomou gol do Santos, tomou gol do São Paulo, enfim, tomou 3 do Bragantino, no Paulista. Eu confio mais no Cap aqui, tá? Velho, eu fico mais do lado da equipe paranaense, tá? Vale salientar que os dois têm compromissos, né, pelo Campeonato Estadual. O Cap, ele empatou a ida contra o Londrina com o time reserva em 2-2 e é semifinal esse do Campeonato do Atlético Paranaense, né? Mas poupou também o seu time aí no último confronto. Velho, eu confio mais no Cap, acho que isso... campeonato local, tá? Assim, ele vai com reserva na volta. Normalmente até usa reservão, sub-23, deixa... Só se for a final, o Atletiba, aí ele vai levar a Vera, né? Obviamente. Mas eu acho que existe uma chance maior do Corinthians levar mais a sério o Paulistão do que o Atlético Paranaense levar o Paranaense, né? De fato. Velho, o Depay não é certeza, né? Se joga, pelo que eu vi, tá até provável, só que tem o fator de ser gramado sintético, né? Então, não sei, também pode ser mais uma baixa aí do lado do Corinthians, e o Yuri Alberto já não joga. Então, assim, de fato, eu acho que existe um favoritismo maior do lado do Cap. Começou muito bem esse Campeonato Brasileiro. E, assim, um golzinho do Cap eu boto fé, tá? Um golzinho do Cap eu boto muita fé, jogando em casa, é muito forte o time. 1,36 a odd. É muito pelo custo-benefício. Eu gosto bastante. O dupla hipótese também é interessante. Não acho que o Furacão perde esse jogo, não. Mas eu prefiro ficar com um golzinho, porque o Corinthians é competente, vai que o Depay de fato joga, fica mais forte ofensivamente. Então, vamos só no golzinho do Cap, que é melhor. Muito bem. Então, o gol do Cap, tá? Nossa sugestão para esse jogo. Enfim, eu acho que o Cap na arena é muito forte, tá? Venceu os 2 jogos já do Brasileirão. Claro, o Corinthians é aquele time que não dá para duvidar dele em nenhum jogo. Até por isso a gente não foi em resultado final, né? A gente foi no golzinho, porque ninguém duvida do Corinthians em nenhum jogo. É um time que ganha até jogando mal, muitas vezes. Mas eu acho esse golzinho do Cap, muito pelo valor da odd, bem interessante. Bom, temos Sauditão, Matheus Montenegro, terceiro contra a Lanterna, tá? Aqui a gente pode ser até papum. O Al Naima tem 8 pontos, ele já tá 7 do Damac, que é o primeiro time fora. Uma vitória em 13 jogos, em 21 jogos, na verdade, né? Ele tem 13% é o aproveitamento. 5 empates e 15 derrotas. Como visitante, a campanha é de nenhuma vitória, 2 empates, 9 derrotas, tomou 22 gols, então uma média de 2 gols sofridos por jogo, e vai pegar um Al-Ahly que em casa tem 8 vitórias e 3 empates. Ainda não perdeu como mandante, marcou 25 gols e sofreu 10. No primeiro turno, vamos ver aqui quanto foi, 1-0 só, tá? Mas foi fora. E era um Al-Ahly ainda... Não é o Al-Ahly de hoje, que ele melhorou, tá? Durante a temporada. Muito. Olha a sequência dele aqui. Cara, e é até mais, tá? Acho que são 13 jogos sem perder, salvo engano. Se você considera as últimas 10 rodadas, as últimas 5 rodadas de Sauditão, o Al-Ahly, ele é o melhor time da competição, né? E aí ele tem pela frente um Al-Najma, velho, que assim, aqui é chovendo molhado, tá, galera? A análise é mais sobre odds até do que propriamente sobre os outros jogos. Provavelmente a gente confia e muito no time mandante. Só que é para embasar ainda mais aí o porquê a gente confia tanto no Al-Ahly aqui, beleza? A gente tá falando de um Al-Najma que, como visitante, são 2 empates e 9 derrotas. Pô. Não tem ninguém fora de casa. Tem um adversário difícil que hoje é o melhor do futebol saudita em termos de jogar bola. Focado no time da casa. Não tem para onde correr. Só que só a vitória venceu o primeiro jogo na rodada passada, tá? Né? Não, só para... Ele venceu um time também da parte de baixo, né? O Al Cluj, por 2-1, mas, enfim, eu acho que aqui
O Al-Ahly tá muito bem. Eu acho que aqui não tem como fugir da vitória, mas a vitória paga pouco, Matheus. Combinar com o quê? Com gols? Exato. 2 golzinhos do Al-Ahly. Acho difícil ser só 1-0. É um time que vem marcando muitos gols ultimamente, né? Meteu 4 na Champions League Asiática. Antes disso, havia metido 5 também. E é uma defesa muito frágil do Al-Najma, né? Então, 2 golzinhos do Al-Ahly eu boto fé. Espero muito não ser 1-0 e ter zicado aí. Mas boto fé que sai 2 golzinhos sim. Jogo 4 da tarde, tá? Para você ficar de olho aí nesta quinta-feira. E para fechar, Matheus Montenegro, temos aqui a Recopa, tá? Sul-Americana, Lanús e Flamengo. É um joguinho que é de ida ainda, tá? Então é bom ficar de olho nisso. O Lanús não vence há 3 jogos, empatou com o Instituto, empatou com o Tajeres e perdeu do Independiente. Aqui certamente poupou, né? Pensando no Flamengo. Mas venceu os primeiros jogos, tá? Contra União Santa Fé e São Lourenço. E também venceu na Copa o Sarmiento de la Banda, tá? Então, um time que vem tomando gol em quase todo jogo, hein? Cara, ele levou gol do Sarmiento de la Banda, tá? Também. Ele tomou gol em todos os jogos. Todos os jogos, pô. Ele levou gol em todos os jogos. Em uma quantidade alta, né? Porque em 3 desses 6 jogos ele leva 2 gols. O que é contraditório no futebol argentino, tá? Se você pega a média de gols da Liga Argentina, ela é muito baixa. São jogos com tendência de under gols, normalmente, né? Mas tem esse ponto. Os times argentinos, quando jogam competição continental, sobretudo contra os grandes do Brasil, eles podem dar uma crescida, né? Tipo assim, é o jogo da vida dos caras. Para eles é muito importante aqui um jogo desse. Então a gente pode abrir o olho. Até porque o Flamengo não vê lá essas grandes coisas não, né, Fábio? Essa temporada... não vem tão bem, mas vem de classificação, tá? Assim, ele vem de 3 vitórias. Sampaio Correia, Vitória e Botafogo. 2-1, 2-1, 7-1. É um time que sofreu gol, tá? Em quase todos os jogos com o time titular. Ele só não tomou gol do Vasco aqui, que foi a estreia dos titulares, mas tomou 2 do Fluminense, 2 do São Paulo, 2 do Corinthians, tomou gol do Inter, tomou gol do Sampaio Correia, tomou gol do Vitória e tomou gol do Botafogo. Ele tomou gol em todos os jogos. Ele tomou gol do Sampaio Correia com 1 a mais, vale lembrar. Isso. Cara, é um jogo capcioso, tá? As odds ajudam para quem confia no Flamengo. Vamos lá, as odds aqui. É 2, tá? A odd do Flamengo. Então a dupla chance do Flamengo é quase 1,30. Dependendo da casa de aposta ali, 1,29, 1,28, 1,25. Mercado de gols. Cara, esse tipo de jogo, Flamengo e Lanús estão sendo até under, né? Nesse início de temporada. Mas esse tipo de jogo, na Argentina, jogo de ida, tende a ser mais truncado. Né? É uma tendência de ser um jogo ali mais nervoso, a bola não rola muito, muita falta. O over 1,5 tem uma odd boa, 1,40, porque se espera de fato um jogo de poucos gols. Mas não é o que a estatística recente dos 2 times mostram. Então a gente fica ali meio numa sinuca de bico. Ó. O under 3,5, 1,20, que é uma tendência muito forte nesse tipo de jogo. É muito difícil um jogo de mata-mata nas competições sul-americanas que saiam 4 gols no jogo de ida. Tá? Exatamente. É bem raro que isso aconteça. Ao menos que tenha uma discrepância muito grande de times. Mas assim, o Flamengo não tá tão bem ainda, né? Tem um time muito melhor que o Lanús, mas enfim. E aí, Matheus? É um jogo difícil, tá? Jogo pro ao vivo, viu, velho? Eu prefiro determinar dessa forma. Eu até acho que o golzinho do Flamengo vai pintar. É curioso, né? Porque a gente fala, o Flamengo não tá tão bem assim. Mas mesmo vindo de 3 vitórias, dá pra dizer isso do Flamengo, né? Porque o sarrafo é muito lá em cima. Esse jogo contra o Botafogo até foi um pouco melhor. Mas, cara, ele ganhou do Vitória ali, poderia muito bem ter sido empate aquele jogo contra o Vitória, até perdido, eventualmente. Aí ele meteu 7-1 no Sampaio Corrêa, eu acho que é um jogo extremamente para relativizar. Ali não dá nem para botar na conta, né? Então, assim, é capcioso esse jogo. Eu boto mais sério no golzinho do Flamengo. Eu acho que para pré-jogo é a melhor das pedidas aí. Mas ainda assim, se o apostador tiver essa oportunidade, se não quiser jogar um bilhete... Até porque é um jogo mais isolado, né? Todos os jogos que a gente analisou aqui são de tarde. Esse jogo vai ser o único da noite. Então, o que é que eu... Quer dizer, o Atlético e Corinthians também, né? Também. Ou você faz uma duplinha ali com o jogo do Corinthians, velho, ou eu prefiro deixar isso aqui de forma isolada para você fazer algo no ao vivo. Se de fato o Flamengo estiver bem ali, já com 10, 15 minutos de jogo, você vê que o Flamengo tá bem, aí beleza, você faz uma aposta no rubro-negro. Se não, velho, eu teria um pezinho atrás, tá? Muito bem, mas assim, tem estatística, Lanús tomou gol em todos os jogos, tá? E o Flamengo fez em todos, com exceção do Corinthians. Então, acho que esse golzinho do Flamengo pode sair, tá? Acho que é uma boa aí. Um dupla do Flamengo também acho que pode acontecer. Eu até prefiro focar no Flamengo, tá? Assim, essa defesa do Lanús tomando muito gol me faz crer que o Flamengo dificilmente perde.
Muito bem, vamos para o nosso palpitão. Bilhete pronto primeiro, né? Vamos para o nosso bilhete pronto. Gol do Atlético Paranaense contra o Corinthians e vitória e over 1.5 do Al-Ahly, tá? Contra o Al-Naima, lanterna do Campeonato Saudita. Essa vai ser a nossa, tá? O Atlético fazendo gol todo jogo, Arena da Baixada. O Corinthians é difícil, mas a odd é muito interessante, tá? Um golzinho do mandante com quase 1,40, cara. É muito pelo custo-benefício aqui, né? Essa não dá maior, não, inclusive. Eu tô achando. Não, porque o odd é pouco, né? O odd é 1,20, né? 1,20 e pouco, né? É verdade. Cara, é o seguinte. Para o nosso bilhetão, eu preferi fugir da Liga Europa, certo? Porque é uma competição um pouquinho instável. Apesar de eu gostar muito ali do âmbito de gols, né? Você vê que todas as análises que a gente fez em cima da Liga Europa foi pautadas em gols. Mas eu prefiro fugir aí para botar no bilhete por causa dessa instabilidade e, sobretudo, da falta, às vezes, de empolgação, como a gente destacou, dos maiores clubes e tudo mais. Então eu gosto muito desse bilhetinho aqui. O do Al-Ahly é aquela chuveiro molhado, é o jogo da segurança do dia. Acho que dificilmente zebraria aqui o Al-Ahly no Campeonato Saudita. E o Atlético Paranaense é muito pelo custo-benefício, velho. É um time que começou muito bem a Série A do Brasileirão, pode assumir a liderança com 100% de aproveitamento. E só um golzinho. Aqui a gente não precisa nem que ganhe, nem que empate. É só um gol. Fez o gol, acabou, é green. E a gente bota muita fé nessa aí, tá? Para os novatos, essa é a nossa metodologia. É a metodologia que eu e o Fábio Hermano temos. Todo dia a gente vai fazer um bilhete com aquilo que a gente considera a melhor opção de custo-benefício, sempre pautada na segurança. Por isso que a gente gosta de fazer uma duplinha, certo? E não aposta simples aí em cada jogo. Isso não quer dizer que é uma regra, tá, galera? Fica a seu critério. Porém, desse estilo que a gente faz aqui, a nossa metodologia ela já é validada, é uma assertividade muito alta. Se você quiser analisar os últimos vídeos, dá uma lida nos comentários, você sempre vai ver a galera batendo nessa tecla, quem já nos acompanha há mais tempo. Então é isso. O palpitão, que o Fábio Hermano vai dizer agora, não quer dizer que você tem que fazer um bingo, né, Fábio? É um resumão. Um resumão do programa aí você escolhe aí, fazer uma dupla, uma tripla, né? Pega nossas análises com a de vocês, enfim. Quanto mais cabeças pensando, mais melhor, né? Então, a gente ajuda a galera a abrir a mente para algumas coisas, enfim, a galera tem a sua própria metodologia e é isso. Bom, over 1,5 tá em Fenerbahçe e Forward. PAOK Celta, gol do PAOK. Celtic e Stuttgart, over 1,5. Bran e Bolonha, gol do Bolonha, tá? São jogos que a gente gosta para Liga Europa. Bom, Lanús e Flamengo, gol do Flamengo, tá? Fica de olho no dupla do Flamengo também. Eu acho que o Flamengo não perde esse jogo. Cap e Corinthians, gol do Atlético. Al-Ahly e Al-Naima, vitória e over 1,5 do Al-Ahly. Inclusive, essas duas últimas estão no nosso bilhete. Quem quiser fazer uma da Liga Europa, cara, eu pegaria Celtic e Stuttgart, eu acho que é a melhor, tá? O de over 1,5. E aí eu escolheria um dos outros três aí, que eu acho bem similares aí. Mas, enfim, fica aí ao seu critério. Essas são as nossas análises para esta quinta-feira. Valeu, Matheus Montenegro. Grande abraço para você. Um programa longo para quinta-feira, hein? Tamo junto, meus queridos. Não saia desse vídeo, por favor. Se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações, compartilhar, hypar, dar essa moral e beber água. Valeu. Importante. Valeu, galera. Tamo junto.